Em qualquer profissão de alto risco, a gente espera, né, qualificações rigorosas. Pilotos, cirurgiões, todos seguem regras muito estritas. Com certeza. Mas e se essas regras fossem 1. Além da competência técnica? E se elas invadissem cada aspecto da sua vida pessoal? Com quem você pode se casar? Como você pode lamentar a morte de um parente? Até mesmo como o seu corpo deve ser. Aí a linha entre dedicação e controle total fica, muito tênue. Exatamente. O que acontece quando um conceito abstrato como santidade vira um manual de instruções para a vida? É uma pergunta que nos leva direto para o centro do nosso material de hoje. Pois é, e é essa questão que a gente vai investigar. Temos em mãos um conjunto de regras bem antigas do capítulo 21 do livro de Levítico. A gente está se apoiando em notas de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E elas são para um grupo muito específico, né? Os sacerdotes do antigo Israel. Isso. E a gente vai mergulhar em proibições sobre contato com mortos, regras de casamento incrivelmente específicas e uma lista de defeitos físicos que, francamente, é chocante para a nossa sensibilidade hoje em dia. Ok, vamos analisar isso. Olha, antes de mais nada, é crucial entender para quem eram essas regras. Não era para a população geral. Certo. Eram diretrizes exclusivas para os filhos de Arão, a linhagem sacerdotal. Nosso objetivo aqui é tentar entender a lógica por trás disso. O que elas revelam sobre os conceitos de santidade, de pureza, o papel do sacerdote naquela cultura. O padrão para eles era muito mais alto, então. Muito mais, porque eles eram os intermediários diretos com o sagrado. E o que é fascinante aqui é, o fio condutor que une todas essas regras é uma ideia quase obsessiva de separação. Separação. Isso, separação do que era comum, do que era impuro e, talvez o mais importante, separação das práticas das nações vizinhas. Certo. Essa ideia de separação parece ser a chave, então. E o primeiro campo de batalha para essa separação parece ser a própria morte. O texto diz que um sacerdote não podia se contaminar por um morto. Isso soa muito extremo. É bem drástico, sim. Quer dizer que ele não podia ir ao funeral de um parente, por exemplo? Na maioria dos casos, não. As exceções eram, bem restritas. O texto permitiu contato só para os parentes de sangue mais próximos, mãe, pai, filho, filha, irmão, e uma irmã virgem que ainda vivesse com ele. Só isso. Só. Mas a coisa fica ainda mais radical quando a gente fala do sumo sacerdote. Peraí, mais radical do que já era? Como assim? Sim, para o sumo sacerdote, que era visto como a representação máxima da santidade, não havia exceções. Nenhuma. Os versículos 10 e 11 são claros. Ele não podia se contaminar nem mesmo por seu pai ou sua mãe. E mais, ele não podia nem sair do santuário para participar dos rituais de luto. Nossa! Não sair do santuário nem pela morte dos próprios pais? Isso é um nível de dedicação ou de isolamento que eu mal consigo imaginar. Qual era o pavor em torno da morte? Por que essa regra tão inflexível? Então, a nota da Bíblia Holman nos dá uma pista. E ela é cultural. Essa proibição era uma polêmica, sabe? Uma declaração de guerra contra o culto aos mortos. Ah, entendi. Em culturas vizinhas, como a do Egito, os rituais fúnebres e a comunicação com os mortos eram centrais para a religião. Israel queria estabelecer um contraste gritante. A mensagem era: nosso foco é no Deus da vida. A morte dentro do sistema levítico era a antítese da santidade, a maior fonte de impureza ritual. O sacerdote, como agente da vida, não podia ter associação com ela. E essa separação ia além do contato físico. Certo. O texto também fala sobre a forma de expressar o luto. Proibia os sacerdotes de raspar a cabeça ou de cortar a barba de certos jeitos. Exato. E, mais uma vez, isso era uma forma de identidade visual. As notas explicam que essas práticas, tipo raspar a cabeça, se cortar em luto, eram comuns entre os sacerdotes pagãos da região. Ah, claro. Os cananeus. Isso, especialmente os cananeus. Eles faziam isso para homenagear seus deuses ou apaziguar os espíritos dos mortos. Então, ao proibir isso, a lei estava dizendo: quando você olhar para um sacerdote de Israel, você vai saber que ele não é um sacerdote de Baal.
Nosso luto é diferente, nossa adoração é diferente, nossa identidade é diferente. Cada regra era um tijolo nesse muro de separação cultural. Essa separação da morte já é intensa, mas parece que as regras invadiam uma área ainda mais pessoal, a própria casa do sacerdote. Como isso funcionava no casamento? Imagino que a escolha de uma esposa não era só uma questão de preferência pessoal. Definitivamente não era. O versículo 7 estabelece as regras para um sacerdote comum. Ele não podia se casar com uma prostituta, uma mulher profanada ou desonrada, ou uma mulher divorciada. E o motivo? Para não profanar sua descendência. A santidade não era só pessoal, era uma herança que precisava ser protegida. Mas essa regra sobre a mulher profanada, do nosso ponto de vista, parece terrivelmente injusto, não? Se profanada pode significar que ela foi vítima de violência, por que ela é penalizada? O que isso nos diz sobre a visão da mulher naquela sociedade? Essa é uma observação crucial e que mostra o abismo cultural, né? Naquela mentalidade, a reputação, a honra, a pureza ritual eram bens da comunidade, não só individuais. Entendi. Uma mulher nessa situação, independentemente da culpa dela, carregava um estigma social que, na visão deles, comprometeria a santidade da linhagem sacerdotal. Não era uma punição para a mulher, mas uma medida protetiva para a marca da santidade do sacerdócio. É uma lógica difícil de aceitar hoje, mas era central para eles. A família do sacerdote era então uma extensão do ministério público dele? Exato, uma extensão. A família inteira estava sob os holofotes. E como você pode imaginar, para o sumo sacerdote as regras eram ainda mais rígidas. Ainda mais. Muito mais. Os versículos 13 e 14 são taxativos. Ele só poderia se casar com uma virgem do seu próprio povo. A lista de proibições é ainda maior. Nenhuma viúva, divorciada, desonrada ou prostituta. A pureza da linhagem era de importância nacional. Total. E a seriedade disso é brutalmente ilustrada no versículo 9. Se a filha de um sacerdote se tornasse prostituta, ela profanava seu pai e a punição era a morte pelo fogo. Nossa, é uma consequência assustadora. Fica claro que ser sacerdote não era um emprego das 9 às 5. Era uma identidade 24/7 que envolvia toda a família. Exatamente. E o que é interessante, como aponta uma das notas, é que essa ideia de que a liderança espiritual começa com uma vida familiar exemplar não desaparece. Ah, é? Ela ressurge de forma diferente, claro, no Novo Testamento, nas qualificações para os líderes da igreja, que deveriam governar bem a sua própria casa. A forma mudou radicalmente, mas o princípio de que a vida privada do líder reflete na sua capacidade de liderar a comunidade, isso tem uma longa duração. Ok, já vimos regras sobre morte e casamento. Agora vamos para a parte que, para mim, é a mais difícil de processar. As restrições baseadas em defeitos físicos. Sim, aqui a gente precisa pisar com cuidado para entender a lógica simbólica e não só projetar nossos valores de forma anacrônica. Certo. A intenção não era o que hoje a gente chamaria de discriminação capacitista. Ok, vamos ao texto. Os versículos 18 a 20 listam: nenhum homem que tiver algum defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, ou que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. A lista é longa. Ou for corcunda, ou anão, ou que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nossa, a lista é brutalmente específica. É difícil não ler isso hoje e sentir um certo incômodo. É uma reação natural. A chave para decifrar isso está em conectar essa regra com outra, a dos sacrifícios.
Os animais oferecidos no altar também precisavam ser perfeitos, sem mancha ou defeito. Ah, Havia um princípio de correspondência simbólica, sabe? Aquele que se aproximava de Deus para oferecer o pão do seu Deus, como o texto chama as ofertas, precisava refletir no próprio corpo a integridade e a perfeição que o sacrifício também deveria ter. então, pera um pouco. Isso não era sobre o valor da pessoa, era sobre, tipo, um branding? Eles estavam literalmente usando o corpo dos sacerdotes como um outdoor vivo para comunicar uma mensagem. Branding é uma analogia moderna excelente para isso. Se aproxima dele, deve refletir essa perfeição. É uma forma de comunicação visual muito poderosa. Exato. Era uma teologia performática, encenada através dos corpos. A integridade física do sacerdote era um símbolo da santidade e da perfeição de Deus. Mas tem um detalhe crucial no versículo 22 que impede uma leitura simplista. Qual? O texto diz que esses homens com defeitos físicos não eram expulsos ou marginalizados. Eles podiam comer das coisas santíssimas, ou seja, eles continuavam a ser sustentados pela comunidade e a participar dos benefícios do sacerdócio. Ah, isso muda bastante a perspectiva. Não era uma rejeição completa da pessoa, então. Precisamente. A restrição era funcional, não existencial. Eles não podiam ir atrás do véu ou se aproximar do altar para oficiar, porque isso profanaria o espaço sagrado, que exigia esse padrão simbólico de perfeição. Mas eles continuavam sendo sacerdotes. A restrição era sobre onde eles podiam servir, não sobre quem eles eram. Exatamente isso. Ok, recapitulando o que a gente viu. As regras de Levítico 21 criaram uma classe de pessoas radicalmente separadas para o serviço sagrado. E essa separação não era só uma ideia, ela era vivida de forma muito concreta no dia a dia. Como eles lidavam com a morte, com quem se casavam, a reputação da família e, até, a integridade física dos seus corpos. Tudo isso definia quem podia se aproximar de Deus em nome do povo. A síntese final é essa. O princípio que costura todas essas leis é que a proximidade com o sagrado exigia um padrão de santidade extraordinário. E esse padrão era expresso de maneiras que aquela cultura pudesse ver e entender, em termos físicos, sociais, familiares. Isso, o sistema usava o corpo e as relações sociais como uma espécie de livro didático para ensinar sobre a natureza santa e transcendente de Deus. Na teologia inscrita na própria pele e nos laços familiares. É uma forma de pensar muito diferente da nossa. Com certeza. E isso, sabe, isso levanta uma questão importante. O sistema que a gente analisou hoje baseava a qualificação para uma função sagrada em critérios, em grande parte, externos e visíveis. Linhagem, estado civil, integridade física. Certo. Obviamente, hoje a gente acha a ideia de excluir alguém por um defeito físico impensável. Mas a pergunta permanece. Nas nossas próprias esferas, seja na liderança espiritual, em cargos públicos, como nós definimos qualificação e integridade? Boa pergunta. Quais são as imperfeições, talvez não físicas, mas de caráter, de histórico, de comportamento, que a nossa sociedade considera impeditivas? Talvez a gente só tenha trocado um conjunto de critérios visíveis por outro mais sutil, né? Mas não menos rigoroso.